Bom, então eu vou iniciar aqui a pintura do Capitão América e, como você pode ver, a gente tem um problema aí pela frente porque queimou aqui durante a cura e a gente vai ter que disfarçar completamente esse defeito, né, com a nossa pintura. Então, a primeira coisa que eu faço é criar a base aqui do tom dessa pele. Então, eu vou aproveitar que ela já está mais escura e vou fazer aquele tom avermelhado, a cor do músculo, e vou começar a fazer camadas então de dessa mistura aqui de um pouquinho de vermelho com cerâmica e um pouquinho de bege. Então eu começo aqui com uma mistura bem aguada para deixar as camadas bem finas e começo aqui passar as minhas camadas. Aí assim que eu vou pintando, com a ajuda do algodão, eu vou tirando o excesso. Por causa do queimado vai dar um trabalhão, então é com muita paciência, camada por camada aqui. Bom, agora que eu consegui deixar a pele uniforme aqui já no tom avermelhado, eu posso ir para as próximas camadas. Você pode usar também para nivelar o tom da pele, um primer acinzentado e tal. Eu prefiro ir direto nos tons das cores que eu vou usar na própria pele, porque isso me acelera o processo de pintura. Mas se você preferir usar o primer cinza, está mais acostumado com essa técnica, você pode usar, né, o primer e depois passar esse mesmo tom, essa mesma camada por cima. O que eu vou fazer agora é começar a fazer camadas mais claras, mais com tom de pele mesmo, e para dar aquela transparência, né? Como se fosse a camada de pele indo por cima daquela camada de músculo que a gente tem. Seco bem meu pincel e vou aplicar aquela minha técnica de sujar, passando aqui bem delicadamente por cima. Tiro o excesso e com o algodãozinho também tiro as marcas do pincel, né, das cerdas do pincel. E vou fazendo camada sobre camada com essa técnica para começar a deixar mais com um tom de pele bem natural, com a transparência que a nossa pele tem. Nessa hora é muito importante eu estar com as referências do personagem para eu ver direitinho o tom de pele, tá? Então eu sempre tô munida aqui com as referências. Ó, você vê que eu já vou conseguindo deixar a pele com cara de pele mesmo, né? Quando eu chego nesse ponto que eu já consigo identificar a cor da pele, cada camada que eu faço, eu adiciono um pouquinho mais de branquinho e vou só aqui nos pontos que eu quero destacar, ó, nos pontos mais claros, assim, onde tem o osso aqui, na bochecha, que são os pontos mais superficiais, né? Eles são mais proeminentes, na verdade.
Se eu passo assim o meu pincel na superfície, ele já pega esses pontos em especial. Então também vou aplicando a minha pintura assim bem de leve. Geralmente é onde tem os ossos, né, do rosto, nariz, aqui na sobrancelha. E aí, esses tons mais claros eu vou passando eles aqui, evidenciando aqui na massa do rosto, no nariz. Sempre tirando o excesso para não deixar a marca do pincel. Trabalhando com as batidinhas. Pode ser que enquanto você esteja pintando, você não tá vendo essa diferença, né, dessas camadas mais claras que você tá fazendo. Mas depois, né, de algumas camadas focando nos pontos certos, você começa a perceber que ele já tá começando a ficar com uma cor, né, de pele, e o mais legal é que você já consegue ver as diferenças, assim, em relação à tonalidade do rosto, né? Você vê que aqui, ó, na bochecha, ele tá um pouquinho mais escuro, enquanto na testa, aqui na maçã do rosto, você consegue enxergar essas diferenças, né? Um degradê, uma profundidade, ele já vai trazendo a profundidade do próprio rosto naturalmente. Agora eu vou trabalhar reforçando um pouquinho mais os pontos escuros, essa parte mais sombreada, esses pontos que vão dar mais profundidade aqui pro rosto.